Oi meninas, como que você está? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Helena. Hoje o dia aqui está preguiçoso, chuvinha lá fora, tive uma noite mal dormida, meu filho não está bem, eu acho que pegou uma virose, passou a noite se batendo com febre e acaba que a mãe não dorme também. Só um cafezinho para me despertar. Já coloquei uma água ali para aquecer, enquanto eu vou passar uma água aqui no rosto para dar aquela despertada, me ajeitar aqui, tentar criar coragem para começar o meu dia. Não podemos deixar a peteca cair, né? Aproveite enquanto isso, se inscreva aqui no canal, clica no botão vermelho ali, seleciona todas no sininho, porque assim o YouTube avisa você que eu postei um novo vídeo. Vou pedir também para vocês sempre deixar um like, para que esse vídeo possa ser indicado para outras mulheres. Se vocês não deixam like e não comentam, o YouTube entende que vocês não gostaram do vídeo e, consequentemente, esse vídeo não é indicado para mais ninguém. E se você quiser me seguir lá no Instagram, vai ser muito bem-vinda. Eu vou deixar aqui, sempre eu tô postando alguma coisa para mulheres, nos stories, enfim. Sempre tem algo bom para vocês por lá. E também você pode mandar mensagem e falar comigo pelo direct. Hoje eu quero apresentar para vocês outra mulher virtuosa da Bíblia, e essa é bem diferente. Você já ouviu falar em uma mulher da Bíblia chamada Lídia? Eu preparei esse estudo um dia desses para o nosso discipulado feminino da igreja. Meu coração ficou muito tocado com a história de Lídia. Confesso que eu nunca tinha prestado atenção nesta mulher da Bíblia. Quando fui sorteada para ministrar uma mensagem sobre ela, na hora eu pensei: meu Deus, o que falarei sobre Lídia? É tão curto o trecho na Bíblia que fala desta mulher. Mas tem muitos livros e muitos estudos preparados por pesquisadores e estudiosos da Bíblia que podem nos ajudar a extrair muito mais informações além daquelas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Foi assim que eu descobri muitos detalhes sobre Lídia, aos quais eu não fazia ideia e que impactaram muito a minha vida. Espero que também esta mensagem vá falar bastante ao seu coração, assim como falou comigo. Lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 13 em diante. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde era de costume fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Eu dei o título para minha mensagem de Mulheres de Coração Aberto para Deus. E é isso que nós aprendemos com o exemplo de Lídia. Mas quem afinal era Lídia? Lídia era uma mulher asiática, da região de Lídia, moradora da cidade de Filipos. Alguns estudiosos falam que o nome Lídia provavelmente faz alusão à localidade da qual ela veio, que era da região de Lídia, por isso se chamava Lídia. Era uma vendedora de tecidos que, por sua vez, eram tingidos com púrpura. Púrpura era um corante que ficava entre a cor carmim e o roxo. Somente as pessoas da alta sociedade conseguiam adquirir uma peça de tecido tingido de púrpura. Pois, para vocês terem uma ideia, um tecido destes chegava a custar 4.600 denários, ao que se igualava a um salário de 7 anos de um trabalhador daquela época, levando em conta que se ganhava 1 denário por dia.
Essa era a média. Então pense no tipo de produto que Lídia vendia. E qual era o padrão desta mulher que estamos falando hoje? Lídia estava residindo então nesta época na cidade de Filipos, região da Macedônia. Filipos, por sua vez, era uma cidade extremamente importante economicamente falando, pois era o principal centro de distribuição de produtos para toda a Europa. Mas voltando alguns passos atrás, nós vemos lá no capítulo 16, verso 9 de Atos dos Apóstolos, que Paulo planejava viajar a uma determinada região da Ásia para pregar a palavra de Deus, mas ele é impedido pelo Espírito Santo e acaba então indo para o outro lado, que é a cidade de Troade, província de Mísia. Estando ele ali em Troade, em uma destas noites, ele teve uma visão em sonho, onde um varão macedônio estendia a mão e falava: "Passa para cá, para Macedônia e ajuda-nos." E Paulo, então, guiado pelo Espírito Santo, junto de Silas, segue então para Macedônia. E ali, próximo ao rio, havia um local onde era permitido para os simpatizantes do judaísmo fazerem as suas orações. E Lídia, ela era uma simpatizante do judaísmo. Nós vemos aqui que Lídia, ela tinha o temor do Senhor na sua vida, mas ela não era conhecedora do evangelho que Cristo viera pregar, das boas novas. Ela era conhecedora do judaísmo, das questões da lei de Moisés. E no sábado, imaginando Paulo que os adeptos do judaísmo estariam naquele local para fazerem suas orações, ele e mais Silas se dirigem para lá. E ali está entre aquelas mulheres Lídia, como vemos no capítulo 14. E enquanto Paulo e Silas falavam ali das boas novas de Jesus Cristo e do evangelho da graça, Deus, neste momento, abre o coração de Lídia e ela entende a palavra. Estão vendo, minhas amadas, como é importante que nós estejamos sensíveis, porque em qualquer momento o Senhor vai abrir o nosso coração para um determinado entendimento. Essa é a primeira lição que eu aprendo da história de Lídia. Ela estava sensível. E Lídia, então, alcançou um entendimento profundo do evangelho que Paulo pregava, da dimensão da graça de Deus. Nós muitas vezes ouvimos falar da palavra de Deus, lemos a Bíblia, participamos dos cultos, para quem está aqui e é cristã, assíduo aos cultos, participamos do discipulado. Aqui na minha igreja nós temos o discipulado feminino. E mesmo assim, nós temos dificuldade de alcançar o entendimento daquilo que é a implantação do reino de Deus na terra, daquilo que Jesus quer de nós, do tipo de mulheres que Jesus espera que sejamos. Nos capítulos posteriores, nós vamos ver que Lídia não perdeu tempo. Já em seguida, ela se batizou e não ficou acomodada. Não parou por aqui, ela prosseguiu. Você pode dar continuidade nesta leitura, capítulo 16, do verso 12 até terminar a história de Lídia. Você vai ver que, na sequência, após se batizar, ela ganhou toda a sua casa para Jesus. Lídia provavelmente era uma mulher solteira ou viúva, vale ressaltar. Ela não tinha marido, então ela era a gerenciadora da sua casa. Segundo os estudiosos, Lídia provavelmente tinha muitos servos, muitos empregados. Ela ganhou os familiares e os servos. Notem que Lídia era uma mulher influente. Ela exercia influência e provavelmente dava muito bom testemunho. As pessoas confiavam naquilo que Lídia falava, porque senão ela não teria ganho a casa, os familiares e os servos. Eles tinham Lídia em alta conta. Provavelmente era uma mulher de postura,
confiável. Outra característica que nós vamos observar, Lídia era hospitaleira. Olha o que diz no capítulo 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Percebam que Lídia constrange Paulo e Silas a se hospedar na casa dela, mas antes disso, ela humildemente se posiciona diante dos profetas do Senhor, dizendo: se haveis julgado que eu seja uma mulher fiel, olhem para mim, vejam se eu estou condizente. Estão me entendendo, amadas? Lídia foi humilde. Olha outra característica virtuosa. Serva, porque já se colocou à disposição para o servir. Foi fiel, porque ela se esforçou para ser, senão ela não diria: olhem para mim e vejam se estou sendo fiel. Hospitaleira. Rapidamente, Lídia alcançou esse entendimento muito profundo. Nós vemos aqui na sequência do texto que de fato Lídia alcançou esse entendimento profundo lá atrás, quando o Senhor lhe abriu o coração, porque rapidamente ela foi demonstrando os frutos do Espírito. Ela começou a colocar em prática. Isso é muito importante, porque não basta para nós aprendermos, nós precisamos pôr o Evangelho que aprendemos em prática, dia após dia. Aos poucos, talvez, umas mais rápido, outras mais lentamente. Mas precisamos pôr em prática. Lídia logo começou a exercer então a hospitalidade, convidando eles, constrangendo eles a se hospedar em sua casa. Na sequência, nós vamos ver que Lídia usou de suas posses e da sua influência lá no trabalho para evangelizar, para fazer missões. Ela começou a pregar o evangelho de Jesus para outras pessoas, para os seus clientes. Outra característica, então, de Lídia, uma mulher missionária. E uma das que eu gosto muito aqui, generosa. Lídia colocou suas posses a serviço do reino. E eu quero perguntar para você hoje: você tem colocado pelo menos parte das suas posses, ainda que não sejam muitas, porque nem todas nós temos posses consideráveis, mas você tem colocado uma parte, uma porcentagem das suas posses à disposição do reino? Você tem feito missões com parte do seu salário, com parte dos seus ganhos? Vocês têm contribuído para a obra? Vamos refletir sobre isso. É bem importante nós mulheres colocarmos à disposição do reino as nossas posses. Segundo também os estudiosos, Lídia era uma mulher muito rica. Como eu falei para vocês anteriormente, se uma peça de tecido tingido de púrpura chegava a custar 4.500 denários, pense quanto Lídia tinha. Lídia realmente era poderosona de posses. E eu percebo aqui e aprendo também com a história de Lídia que não é errado ter posses. Não é errado você ter condições financeiras. Não é errado você almejar ter condições. Mas é errado você ter e querer somente para si. Você precisa querer para poder ter condições de cooperar com o reino, para colocar à disposição do Senhor Jesus aquilo que você possui. Se você possui um carro, se você possui um cômodo na sua casa, hospede, dê carona. Você leva seu filho para a escolinha todos os dias de carro e você vê aquela moça todos os dias a pé empurrando aquele carrinho ladeira acima, ou enfim, talvez no colo, com aquela criança, mais a bolsa dela para ir para o trabalho, mais a bolsa da criança, a mochilinha.
Você passa por ela todos os dias, mas por ser um pouco temerosa e não conhecê-la, você não para o carro e diz: ei moça, eu te levo, o teu filho estuda na mesma escola que o meu filho. Ei moça, você está cansada? Hoje eu quero levar você de carro até a sua casa. Ela está tão exausta. A carinha dela mostra que ela tem trabalhado horas a fio e tem dormido tão pouco. Talvez ela não tenha um esposo, alguém que esteja disposto a ajudá-la. Uma mulher bem-sucedida é uma ferramenta incrível nas mãos do Senhor. Você sabia que a primeira igreja que fora fundada na Europa fora na casa de Lídia? Sim, Lídia foi pioneira. De lá da casa dela saiu a primeira igreja de toda a Europa. Da casa de Lídia saiu o evangelho e foi espalhado para toda a Europa, alcançou a Europa e dali adiante o mundo afora. Já pensou se Lídia não abre a sua casa? Porque a sua casa é chique e porque as pessoas vão usar as suas coisas bonitas e de repente, suja, estraga, enfim. E você não quer ter todo esse trabalho, você quer que tudo se mantenha muito decorado e no seu devido lugar. Lídia abriu a casa. A história fala que ela sempre os hospedava e não só os hospedava, como a primeira reunião se fez ali o início da igreja. Ela disponibilizou os recursos na íntegra. Lídia foi uma mulher ousada. Olha outra característica, voltando um pouco, ela falava para as pessoas influentes, aos quais ela vendia esses tecidos, do amor de Jesus. Por que falava para pessoas influentes? Porque somente pessoas influentes da alta corte poderiam comprar um tecido desses. Lídia foi ousada, falou do amor de Jesus para essas pessoas. Ela foi inteligente. Percebam que Lídia importa, ela traz ali para Filipos a tecnologia daquilo que era bom da cidade dela, que era diferenciado, que era essa tintura de púrpura. Ela traz ali para Filipos junto com ela e ali ela monta o seu negócio, porque ela teve uma visão de que isso seria lucrativo. Inteligente, ousada, mulher articulada de negócios, vendedora, de boa conversa. Lídia saiu da zona de conforto. Ela já era rica, tinha uma casa top, era madame, deveria se vestir muito bem. Não precisava disso, poderia continuar na zona de conforto. Ela não precisava de nada. Ela não foi fazer porque precisava que Deus desse mais alguma coisa para ela. Nós não vemos Lídia pedindo nada, tendo necessidade aqui de nada específico. E percebam também como é lindo o mover do Senhor, como é lindo o trabalhar dele, porque ele move. Deus deslocou os seus apóstolos para lá por causa de Lídia, com um propósito muito maior. Então, outra coisa que eu quero que você aprenda é que o que Deus faz nunca é só para você. Deus faz coisas grandes em sua vida, através de você, mas nunca é somente para você. Sempre vai ser com propósitos maiores. Os planos dele envolvem muito além, muito mais do que nós podemos vislumbrar com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos. Lá em Tiago, nós vamos ler em Tiago 4 que a palavra fala: pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes em seus próprios deleites. Comente aqui embaixo o que mais te impactou na história de Lídia. Meninas lindas e amadas do meu coração, eu vou ficar por aqui. Um beijo em cada uma de vocês. Fiquem todas com Deus
e tchau, tchau.